Abrisse a sua Bíblia comigo. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10 e 11. Minha amada, pode me emprestar a sua palavra? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Quantos acharam, digam amém. Texto conhecido, mas que o Senhor nos direciona para estar lendo nessa noite, em o nome de Jesus. Diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Queria que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra, pela revelação que ela traz, Senhor, na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque caminhamos a cada dia, Jesus, aprendendo mais o Senhor, Deus, recebendo mais da revelação que o Senhor tem para nós. E Deus, eu peço a Ti que nessa noite haja, Deus, corações aqui dispostos a ouvir a Tua voz, corações aqui, Senhor, prontos para receber a Tua palavra, Pai amado. Por isso, fala com cada um dos Teus filhos nessa noite, fala com cada um que nessa noite já chegou aqui, e que a necessidade de cada um possa ser atendida. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a mente de Cristo. Para quem está a primeira vez hoje aqui, nós temos estudado como seria a vida de Jesus aos meus pés, como seria Ele na minha vida, como seria Ele no enfoque daquilo que eu sou hoje. Deus te construiu, Deus te fez, Deus te criou, Deus te trouxe aqui neste lugar. Quantos creem nisso? Digam amém. Amém. Quantos são bonitos em Cristo? Digam amém. Amém. Tem gente que não falou amém, né? Creia, irmão, vamos lá. Diga amém, eu sou lindo em Cristo, né? Amém. Olha para o irmão do seu lado, fala, tu é bonito mesmo em Cristo. Fala para ele, irmão, em nome de Jesus. Ai, ai, ai. Mas, irmãos, João 10 vem com essa informação importante para a nossa vida. Ele fala uma coisa que todos nós talvez já ouvimos: o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, vida acima da média, vida que transborda, vida que overflow vida. Do projeto de Deus para a minha vida e para a tua vida é que vivamos uma vida espetacular. Por isso que nós aqui temos o nosso grito de guerra, o nosso grito de fé, que é qual é? Vamos falar? Sou filho de Deus? Sou filho de Deus. Sou livre do pecado. Não há condenação na minha vida. E eu vivo o melhor de Deus. Aleluia, nós cremos nisso. Eu vivo isso, e você tem que viver isso em nome de Jesus. Agora volta no versículo 1 do capítulo 10 de João, porque dentro desse contexto Jesus está falando uma mensagem para meu coração e para o teu coração. Versículo 1 em diante, ele diz assim: olha, eu, Jesus falando, lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Versículo 5, mas nunca seguirão ao estranho, na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Primeiro ponto desta mensagem que eu queria compartilhar com você: ouça sempre a voz de Deus. E detalhe, não ouça muito a sua própria voz. Como assim, pastor? Eu sempre achei que eu, no meu pensamento, daria conta dos recados. Mas lembre-se que nossa temática, o quê?
é ter a mente de Cristo, e não a minha própria mente, não o meu próprio entendimento, não andar, caminhar, falar, fazer de acordo com aquilo que eu, André, eu, homem carnal, acho, penso ou executo. Mas pastor, Deus me criou com cérebro. Yes! Né? Quando já ouviram isso? Eu tenho cérebro, eu penso, eu também. Só que Deus nos deu um cérebro, para que ele fosse revestido de um cérebro espiritual, para que o nosso pensamento fosse cativo a Ele, e não a nós mesmos, para que a nossa vida expressasse a glória de Deus, e não a meu desejo próprio. Por isso ele fala aqui algo muito importante: ouça a voz de Deus, ouça a voz do bom pastor, ouça e seja guiado por ela. Irmãos, quantas vezes nós temos ouvido e visto pessoas que são guiadas por vozes estranhas? A gente, vamos falar a nossa realidade migratória aqui, né? Quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, muitas vozes vêm, sim ou não? Sim. E elas são distintas. Umas vozes dizendo assim: você chegou agora? Ih! Você vai aplicar? Ih! Ah, vai mudar de status aqui? Ah, eu soube de 2 casos que foram negados. E daí aquela voz vem e faz assim, ó, pá! E você já fica todo medroso. Sabe por que você fica medroso? Ou sabe por que talvez você titubeia? Porque você está ouvindo a voz errada, meu irmão. Porque nós não dependemos de vozes humanas ou de circunstâncias humanas, nós dependemos e precisamos viver ouvindo a voz do bom pastor. A voz do bom pastor, ele diz assim: olha, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A voz do bom pastor diz assim: olha, eu vou preparar lugar, mas eu não vou te deixar órfão. A voz do bom pastor é aquela que fala assim: olha, no mundo você terá tensões, aflições, problemas, mas tem de bom ânimo, porque eu, Jesus, venci este mundo, aleluia. Irmãos, essa voz é que precisa later em nosso coração e em nossa mente. A Bíblia diz assim que as más companhias corroem os quê? Corrompem os bons costumes. Quantos já conheceram amigos que eram bacanas quando era jovem? Garoto legal, mas de repente, certa altura, se envolveu com gente errada, com influência errada, com informação errada, e essa informação começou a levar ele para um curso, e você encontra o cara 10 anos depois, e você, cara, o que aconteceu contigo? Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Ela ouviu a instrução errada, ela ouviu a orientação errada e pegou caminhos errados. Por isso, em nome de Jesus, hoje, ouça a voz do Mestre no teu coração, ouça e pare, sabe, dá uma limpada espiritual de cera no ouvido e diga: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu não quero mais ouvir voz humana. Pai, eu não quero mais me basear em opinião de X, Y, H. Pai, eu não quero me basear mais, mas eu quero ouvir a tua voz. Porque a Bíblia diz assim que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não adianta se trancar no quarto, irmão, fechar o olho. O que você está fazendo? Estou ouvindo a voz de Deus. Está fazendo meditação esotérica, sei lá o que está fazendo. Como é que eu começo a ouvir a voz de Deus, pastor? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quer meditar? Vá num lugar separado, pegue a palavra de Deus. Eu vou ler aqui o capítulo 10 do Evangelho de João. Senhor, fala comigo, fala no meu coração através da tua palavra. E essa palavra que é viva e eficaz, que é a verdade da nossa vida, ela começa a entrar e transformar a gente. Começa a transformar a nossa mente, o nosso coração, começa a transformar a maneira que a gente entende as coisas. Provérbios já diz isso, capítulo 3. Versículos 5 e 6, diz assim, olha, confie no Senhor com todo o teu coração e não se apoie no seu próprio quê?
entendimento. Confie, confiar é entregar, confiar é entregar assim, olha, eu estou confiando no Adriano, está aqui, ó, me guia. Daí Adriano pega aquilo ali e ele fala, vem comigo. É que nem quando a gente chega aqui, a gente não conhece o caminho. Ontem, quem que foi atrás de mim? Foi, gente, cadê? Rodolfo lá, Cíntia. Falei, como é que eu chego lá naquele lugar, depois da reunião dos jovens? Eu falei, olha, você vai aqui, vai lá, tal. Ele falou, pô, o senhor vai agora? Eu falei, estou indo. Posso ir atrás de você? Eu falei, pode. Mas eu sabia o caminho, irmãos. O Google me conta tudo. É uma maravilha. Botei endereço lá e pá! E ele veio atrás de mim. Chegou lá ou não chegou, irmão? Amém, aleluia. Digitei o endereço, o quê? Certo. Porque não adianta você, não, eu conheço. E tu digitar o endereço errado. Botar lá, vou para onde? Baseado em minha experiência, em meu QI, eu vou tomar a decisão X. Para, irmão. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no aquilo que você conhece. Mas, pastor, é importante o que eu conheço? Claro que é. E claro que Deus te dá capacidade para pensar, raciocinar. Mas eu te garanto que se você confiar de todo o teu coração, os seus caminhos Ele endireitará e Ele te conduzirá a passos suaves, irmãos. Sabe por quê? Porque para Deus, irmãos, para o Senhor Jesus, nada é impossível. Deus morreu na cruz, Jesus morreu na cruz, para que eu e você tivéssemos uma identidade nele, para que eu e você vivêssemos no Espírito, para que eu e você fôssemos sal dessa terra e luz desse mundo, amém? Amém. Primeira lição da noite de hoje, não se estribe no seu entendimento. Ouça a voz de Deus e não a sua própria voz. Irmãos, hoje talvez aqui tem pessoas que precisam tomar decisões. Hoje aqui talvez tem pessoas que precisam tomar posicionamentos. Vários posicionamentos. E eu garanto que todos nós temos alguma coisa para tomar decisões. Sim ou não? Sim, é óbvio. Como tomaremos essas decisões? Senhor, eu quero estar diante da Tua palavra. Senhor, eu quero me colocar na Tua presença. Pai, guia-me, Senhor, através da Tua palavra. Me dá, Senhor amado, discernimento, me dá discernimento para que eu tenha paz no coração, para que decisão eu vou tomar. A paz do Senhor é o termômetro que nos direciona a que caminho devemos ir. Irmão, quando eu começo a me perguntar, será que eu devo ou não? É porque a dúvida está no coração. Pintou dúvida, bota um break. Pintou dúvida, ora mais a Deus. Pintou questionamentos, não faz nada, ora a Deus, espera a direção do Espírito Santo, e daí sim, eu tomo uma decisão na mente de Cristo, no caminho do Senhor. Outra informação que Jesus nos dá aqui, que é o segundo ponto dessa palavra, o versículo que nós lemos é o seguinte: o ladrão vem para o quê? Roubar, matar e... Deixa eu falar para você, que é o segundo ponto. Ladrão existe. Ladrão existe. Tem gente que ouve essa palavra e acha que ladrão não existe. Ele acha que o mundo espiritual, o maligno, Satanás, os demônios, é tudo uma conto de carochinha. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu botei um ladrãozinho bonitinho aqui, né? E a gente acha que muitas vezes isso aqui é tudo a história de quadrinho. Mas deixa eu falar, a Bíblia diz assim que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra Maria, não é contra José, não é contra Paulo, Pedro, Lucas ou João. A nossa luta é contra as potestades nas regiões celestes. E a nossa luta não se ganha dando soco no irmão. A nossa luta se ganha em oração e em crescimento na palavra do Senhor. Porque existe um ladrão, pessoal. Existe. Jesus não está inventando aqui. Jesus não está falando assim, olha, pode dormir à noite, que não tem problema. Não. Ele diz assim, olha, dentro do contexto de João 10, ele fala assim, olha, as ovelhas têm um aprisco e as ovelhas ouvem a minha voz, e as ovelhas ouvem a voz do pastor, e as ovelhas elas reconhecem quando há voz estranha por aí.
Porque o ladrão, o salteador, ele vem o quê? Para roubar, ele só vem para matar, e ele vem para destruir, irmãos. Existe ladrão neste mundo, e existe dois tipos de ladrão, sabia disso? Existe aquele ladrão que vem durante a noite, aquele ladrão que vem quando você não vê. Como você morou muitos anos no Brasil, você nunca teve essa sensação, né? De perigo, assim, né? De dormir à noite, assim. Alguém bateu na porta, alguém mexeu no portão. O cachorro latiu porque alguém está lá. O ladrão tem esse ladrão da noite que a gente não vê. Que a gente só, muitas pessoas, a gente atende aqui nos Estados Unidos, muita gente que foge do Brasil por uma experiência má. E sabe qual é a experiência má? Não é porque entraram na casa dele, levaram tudo e ele chegou e não tinha nada. Isso é uma experiência má, sim ou não? Sim, é ruim. Às vezes a gente passa na nossa vida muitos assaltos no nosso coração, na nossa mente, no nosso sentimento, mas a gente não viu o ladrão. A gente não percebeu, a gente só percebeu que faltava alguma coisa, a gente só percebeu que faltou alegria, a gente só começou a perceber que faltou paz, a gente começou a perceber que houve confusão no relacionamento, a gente começou a perceber que existia coisas faltando na nossa casa. Irmãos, existe ladrão. A nossa luta é espiritual, a nossa luta não é para simplesmente a gente dizer assim, não, vamos levar a vida como é, não. Existe um ladrão que assalta nossas almas, e existe outro tipo de ladrão, que é aquele ladrão que nem aparece aí, está tão escura a foto que ficou até no telão, não dá para ver. Sabe o que é aquele ladrão? É aquele ladrão que se apresenta como amigo. Esse vocês não conhecem também, né? Rapaz legal, bacana, gente boa, mas daqui a pouco, a influência, a conversa, e daqui a pouco aquilo começa a te roubar o teu norte. Daqui a pouco aquele relacionamento, aquela pessoa, aquela circunstância começa a te deixar mais deprimido do que antes. Irmão, cuidado, porque o texto bíblico ele é muito claro, ele nos mostra que nós precisamos estar o quê? Atentos, porque o ladrão, Satanás, ele usa pessoas, Satanás, ele é astuto. O mundo espiritual existe e está acontecendo uma batalha sobre a minha vida e sobre a tua vida. Já falei isso aqui antes. Todas as vezes que vamos nos colocar para fazer algo espiritual, parece que tudo quanto é coisa material começa a acontecer de errado. Parece que quando eu ponho o propósito, eu vou na igreja hoje, tanta coisa ruim começa a acontecer. E se não começa a acontecer aqui dentro. Começa a dar um sentimento de desânimo, um sono, uma vontade, uma preguiça de ir naquela reunião de oração. Irmão, quando dá preguiça, daí tu tem que levantar e falar assim, agora eu vou. Quando a tentação vier assim, não vou na igreja, não. O PRI lá é muito feio, eu não gosto. Você percebe que isso todo dia está no nosso coração, irmãos? Sabe por quê? Porque quando você vem aqui, quando você recebe da palavra, e você recebe alimento, e você vê os irmãos, é suposto que o teu coração se encha de alegria, pela presença um dos outros neste lugar. É suposto que a gente em alta voz declare as verdades do Evangelho, e cante louvores ao Senhor, e bata palmas ao Deus dos deuses, ao Rei dos reis. Porque eu duvido que na tua casa você chega lá assim, Senhor, muito obrigado pelo alimento de hoje. Você não faz isso, irmão? Você não aplaude ao Senhor pela tua comida? Percebe? Às vezes a gente escuta um monte de porcaria e não louva a Deus dentro de casa. A gente às vezes escuta João Pedro e Marciano, nem sei se existe essa dupla, mas se não existir, a gente funda ela agora. Senhorzinho e senhorzar, né? Pronto.
E a gente não consegue lutar muitas vezes para colocar algo que edifique dentro do nosso coração, que nos deixe para cima, que lembre a nossa mente humana que existe um Deus Todo-Poderoso que cuida de nós e que tem todas as coisas sob o seu controle. Irmãos, Satanás, ele veio para roubar, ele veio para matar e ele veio para destruir. Mas sabe quem ele consegue fazer isso? Aqueles que não são lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que estão vivendo na sua mente humana e não na mente de Cristo. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez o quê? Novo, irmão. E se renova a cada dia as misericórdias do Senhor. Qual o teu ânimo por dia de amanhã? Eu quero te dizer, se você está desanimado por amanhã, acorda em nome de Jesus. Levanta o peito, olha para cima, fala: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio, Ele é minha fortaleza. Porque eu te garanto, se a gente lembrar de Davi e Golias, Davi, nanico, Golias, um gigante enorme, e estava todo mundo. Davi chegava lá: quem que é esse pessoal aí que vai me enfrentar? E todo mundo olhava assim. Às vezes a gente está assim, imigração, aluguel dia 1º, a patroa, o patrão, a escola. Mas Davi, irmãos, que já tinha tido experiências com Deus, Davi que conhecia o Deus de Israel, Davi que sabia o poder e a autoridade daquele que era, que é e que há de vir. Ele olhou para aquela situação, aquele gigante, e ele fala assim: quem é tu? Quem é você? Para desafiar ao Deus de Israel. Olha só, Davi não chegou: quem é você para me desafiar? Porque eu sou bom. Não. Ele fala assim: olha, o mesmo Deus que me fez matar um urso e um leão, é o mesmo Deus que vai me fazer derrubar esse gigante. Irmãos, às vezes a gente tem que olhar para a nossa vida e falar assim: o mesmo Deus que me deu aquele dinheiro para tirar aquele visto, é o mesmo Deus que vai abrir as portas do meu processo em nome de Jesus. O mesmo Deus que providenciou todas as coisas e arquitetou tudo isso até agora, é o mesmo Deus que vai me dar sustento hoje e amanhã. Traz à memória o que traz esperança, meu irmão. Viva em Cristo, viva com novidade de vida, lança fora todo medo, e agora se posicione numa posição que você está em Cristo, por Cristo e para Cristo. Quão importante isso é na nossa vida. Jesus não morreu na cruz, irmãos, para que a gente andasse de cabisbaixo, peito para frente, assim. Não. Deus morreu na cruz e nos dá vida nova, vida em abundância, para que a gente faz assim, levanta, nem que não tenha muito peito, mas levanta o peito, né? Senhor, no Senhor, Deus amado, eu vou. Pai, eu sei que o Senhor vai conduzir as coisas, e eu sei que por mais que às vezes as coisas andem diferente daquilo que eu até gostaria, Pai, eu sei que nada foge ao teu controle, Pai, e a minha vida inteira está nas tuas mãos. O problema, Deus, o Senhor vai cuidar. Aplauda Ele, irmão, porque a verdade é dele, para a tua vida. Não duvide, não fique assim no meio da corda bamba, mas tenha convicção, porque ladrão existe, mas sabe o que? Nós temos o melhor ADT espiritual da história, aleluia! Para quem não sabe, ADT é uma companhia de segurança nos Estados Unidos. Na frente da nossa casa tem uma plaquinha lá, e não é da Graça Fellowship, que você devia ter também, você não tem que falar comigo depois. Mas tem uma plaquinha lá: lavado pelo sangue do Cordeiro, novo nascido, filho de Deus, o Deus de Israel, o Deus Criador. Esse é o Deus que esta pessoa serve. E quando o ladrão vem, ele olha assim, faz que nem ele fez com Jesus. Satanás vem e vem tentar, ele vem tentar botar você para baixo, mas você está cheio o quê? Da palavra da verdade, aleluia.
Não é filho de Deus? Mande que essas pedras se transformem em pão. E eu ouço às vezes, irmãos, Satanás vem e diz assim: você não é crente, tu não é cristão, não está indo na igreja, dá ordem para a tua conta multiplicar. Dá vontade de fazer oração, irmão, eu confesso, né? Senhor, em nome de Jesus, multiplica os zeros aqui, Senhor amado. Para a direita, por favor, obrigado, irmão. Tem que ser oração, se é boa, bom ponto. Tem que orar certo, irmão. Não adianta orar, põe 0, Deus põe 10 0 lá de esquerda, ó. Resolveu nada a oração, né? Mas dá vontade, às vezes, né, irmão? Sei lá, Jesus multiplica, bota mais uns 3 zerinhos para a direita aqui, vai ficar melhor a vida, mais tranquilo. Irmãos, existe ladrão, existe o mal, mas Jesus, ele nos informa, que ele fala assim, olha, no versículo 9, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Irmão, está fraco muitas vezes, eu também fico. Está desanimado algumas vezes, eu também fico desanimado. Pastor, você fica desanimado? Ah, não, você não tem direito. Não é só você que às vezes tem vontade de jogar a toalha, irmão. Não é só você que às vezes olha para a circunstância e fala assim: Deus, por que eu? Né? Ou só eu que faço esses gritos às vezes? Né? Às vezes passam umas fases na vida, né? Senhor Jesus, pô, e eu? Né? Não vai cair um pouquinho aqui? Porque já faz tempo que está essa situação. É que nem Paulo. O apóstolo Paulo, usado por Deus, viu Jesus, escreveu boa parte do Novo Testamento, teve a revelação da graça de Deus, e ele reclama: olha, tem um espinho aqui que está me incomodando, eu já clamei 3 vezes para que Deus tirasse esse espinho. E Deus olha para ele e fala assim: filho, a minha graça te basta. Se satisfaça na graça do Senhor, na nova vida que você tem em Cristo. Seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus, amém? Terceiro e último ponto desta meditação no dia de hoje: tenha Cristo, tenha a vida. Irmão, se por algum motivo nessa noite você está sem abundância na sua vida, eu quero te convocar em nome de Jesus a parar tudo que você está fazendo e se voltar para Jesus nessa noite. Mas pastor, eu estou aqui, amém? Só que às vezes a gente está, irmão, mas o coração não está. Às vezes a gente está, mas o coração está fechado, está cansado. E às vezes a gente precisa dar na nossa própria face, né? Falei, acorda, porque se esta palavra é a verdade, se Jesus é o que Ele diz que é, então todos nós temos o que Ele diz que temos, aleluia, amém? Amém. Se Jesus é o que Ele diz que é, então todos nós temos o que Ele diz na sua palavra que nós temos, e Ele diz que Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Amém. Irmãos, não aceite nada menos na tua vida em nome de Jesus. Tenha vida em abundância em Cristo, e ter vida em abundância em Cristo é ter o poder de Deus atuando em nós, é ter, apesar de qualquer outra circunstância que você esteja passando, é olhar para a palavra e falar: Senhor, eu quero ter aquilo que o Senhor disse que eu tenho, que é saúde, alegria, paz, amor, felicidade plena, independente da circunstância. E é o grande dilema, porque nós, na mente humana, irmãos, nós temos saúde se o corpo estiver inteiro. Na mente humana nós temos alegria se a conta do banco estiver cheia. Na mente humana nós temos paz se a conta foi paga no dia. Na mente humana nós temos amor se nós temos alguém que nos dá alguma coisa o tempo todo, ou diz que a gente é bonito, apesar de ser feio. Na mente humana, nós temos felicidade se a satisfação do corpo é suprida momentaneamente. Mas na mente de Cristo, irmão, na mente de Cristo,
nós temos saúde, mesmo quando enfrentamos o câncer, mesmo quando estamos com dor, mesmo quando as coisas não vão bem no nosso corpo físico. Eu tenho saúde em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, mesmo quando eu perco alguém que eu amo, a alegria do Senhor é minha força. E por mais doído que seja, eu posso olhar para a palavra de Deus e falar: Senhor, o Senhor é minha alegria. E Deus amado, eu estou quebrado hoje, mas o Senhor é a minha alegria. Com a mente de Cristo, meu irmão, paz. Mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à bomba de um lado, metralhadora do outro lado, tensão, pressão, eu tenho paz, que excede todo entendimento. E na mente de Cristo eu tenho amor. Sabe por quê? Porque independente das minhas falhas, Ele me ama. Independente daquilo que eu às vezes não consigo fazer, Ele continua me amando. Independente daquilo que às vezes eu falo assim: Senhor, como é que o Senhor, às vezes não tem nem vontade de ir na igreja, porque eu falei essa semana, Ele continua te amando da mesma forma. Nada do que você faça pode diminuir o amor de Deus, sente por você, aleluia. Nada, irmão, nada. A pastora, eu cheguei aqui, Deus conhece a minha história, claro que Ele conhece, e Ele morreu por você, e Ele deu a tua vida dEle, para que você tivesse vida em abundância, para que você olhasse hoje, chegasse neste lugar, e falasse assim: Senhor, o Teu amor, Pai amado, supre as minhas necessidades. Irmão, isso é temente de Cristo. Felicidade, a alegria do Senhor é minha força. Irmãos, no final dessa série, eu gostaria muito, mas em nome de Jesus, que você saísse dessa noite aqui, tendo em mente o que é ser filho de Deus, o que é ser lavado, remido, nova criatura em Cristo Jesus. Eu queria que você saísse dessa noite, independente daquilo que você esteja passando nessa noite. Eu queria que você olhasse para essas características, essas qualidades, e falasse: Senhor, em Cristo eu tenho essas coisas, Pai. E no Senhor, Pai amado, eu sei que eu posso vencer todas as batalhas. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. João 8:31 em diante fala assim: Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Feche teus olhos, abaixe sua cabeça nessa hora.